Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Neste momento, nesta hora, separamos esse tempo para nós buscarmos a face do nosso Deus Altíssimo e pedir que Ele venha, através desta reflexão que nós vamos estar compartilhando junto com as irmãs do Jardim de Oração, que Ele possa, iluminar nossas mentes e fazer com que nós possamos entender da melhor forma possível. Hoje eu tenho aqui comigo, como tema sugerido, pela irmã Tânia, onde Deus colocou no coração dela, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Cartas para Deus, é o tema. E a nossa divisa vai ser encontrado lá na carta, onde Paulo escreve aos 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Mas nós vamos estar lendo do primeiro versículo ao 5, para nós termos um entendimento melhor. Quando Paulo chega ali, escreve esta carta, e nós sabemos que a carta, desde o início, a melhor carta, a melhor forma, uma forma tão sublime, singela, que foi escrita, nós já sabemos que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E hoje nós vamos pensar em várias situações de cartas. Nós, outrora, algum tempo atrás, nós tínhamos essa mania de escrever cartas, Hoje não se usa muito, mas em algumas regiões ainda tem esse costume ainda de usar carta para enviar endereçada àquela pessoa onde nós estamos dirigindo, queremos levar uma mensagem até ela. E Paulo, quando escreve as cartas dele, aqui na Palavra de Deus, são cartas paulinas, tanto dele e como também tem as suas auxiliares dos seus amigos, como ministros, pastores e diáconos. Então nós vamos entender o que representa para cada um de nós que somos chamados, escolhidos por Deus, a importância, a suficiência, onde Paulo vai falar, que às vezes nós pensamos que vem de nós, que é de nós, é para nós. Não, tudo que nos cabe a fazer é com a orientação do Espírito Santo. E neste momento nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, que nos dá a iluminação na nossa mente para nós entendermos o que vamos estar falando sobre essas cartas para Deus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos onde você estiver. Aqui quem vos fala é pastor João Batista, pastor auxiliar na Igreja Batista Central de Santa Cruz, onde nosso pastor presidente é o pastor Marco Lima, e agradeço a Deus mais uma vez essa oportunidade de poder compartilhar essa porção da Palavra de Deus com os irmãos. Amém? Vamos orar então, falar com Deus. Pai querido, Deus amado, Deus bendito. Senhor, neste momento, Pai, clamamos a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, sabendo esclarecer aquilo que Tu quer falar no nosso coração neste dia de hoje, através dos Pai desta mensagem, através dos Pai desse versículo 3, do capítulo 3, onde Paulo, o Teu servo, o Teu Filho amado, escreveu algum tempo, alguns anos atrás. Pai, nos dá o entendimento, nos dá, Deus Pai, Deus, a clareza e a da iluminação, onde nós possamos compreender e entender, Pai, que a Tua vontade sempre será e sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos assim pensarmos. Tem um filme que eu sugiro que os irmãos até possam lá acessar no YouTube, Cartas para Deus. Você possam ver que aquele personagem, aquele menino, aquele garoto ali, ele escreve várias cartas para Deus. E o que eu achei tão interessante que aquelas cartas começou a mudar as trajetórias de várias pessoas, de vários costumes, pessoas que às vezes se pegavam tristes, infelizes, pessoas com vícios, que não conseguia dominar, perdeu seus bens queridos, que no caso, o maior bem querido, que eu acredito que eu tenho, que os irmãos têm, o maior patrimônio que Deus nos deu nas nossas mãos, é a família. E aquele rapaz, ali, ele passou a ser o carteiro, e Deus deu a oportunidade àquele rapaz de ser o mensageiro de Deus, através daquela carta que aquele menino com a necessidade especial, ele tinha. E ele sabia que um dia
estaria fazendo algo da parte de Deus. Como assim, pastor João Batista? Que quando você vê o filme, você vai entender que está dentro também desse texto, desse contexto, onde Paulo escreve aqui ao 2 Coríntios. A gente vai estar lendo aqui para você ter um entendimento melhor, e esse filme vai trazer a memória e fazer com que você entenda o que Deus quer falar conosco através das mensagens escritas, das mensagens faladas. Quantas e quantas cartas você já enviou para Deus? Quantas e quantas cartas eu já enviei para Deus? Em forma de oração, em forma de pedido. E é endereçada aonde? Ao reino de Deus. E Deus, na sua onisciência, na onipotência, na sua onipresença, Ele ouve e faz da maneira melhor da vontade dEle. Então, medite na palavra de Deus. Eu convido você para abrir a tua Bíblia lá nas cartas de Paulo, 2 Coríntios, onde Paulo escreve no capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 5. Leamos, fazemos a leitura da palavra de Deus. O título aqui na minha Bíblia, ao meio da corrigida, vem estar falando: a excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outro ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então, eu vou pegar esse último versículo: a nossa suficiência vem de Deus. O quanto tem sido suficiente as minhas orações? O quanto tem sido suficiente as orações dos irmãos? Então isso não vem de mim, não vem de vós, isso vem de Deus. Porque nós somos apenas aquela pessoa que Deus quer usar na hora certa, no momento certo. E você passa a ser uma ponte de ligação daqui da terra para o reino de Deus, lá no céu. E quando você faz isso, todas as vezes que você clama a Deus, que você ora, fala com Deus, Deus sempre tem a resposta. Agora cabe você, cabe a mim, a entender, compreender que a melhor resposta sempre vem de Deus. Não é suficiência minha, não é suficiência tua, porque às vezes nós pensamos que somos nós. Não, mas nós somos só um canal. E você tem que ser como eu tenho sido, e nós temos que fazer isso. Nós somos canais de bênção para abençoar vida. Nós não estamos aqui para falar que somos maior, melhor do que ninguém, não. Quando nós escrevemos uma carta para Deus, nós queremos fazer o quê? Obter uma resposta. E Deus dá a melhor resposta da maneira que Ele quer, da maneira que Ele entende. Basta nós esperarmos e confiarmos na certeza que Ele há de responder da maneira melhor que Ele vai fazer. Então, creiamos sempre que Deus é suficiente para nós, em cada nossa necessidade. Eu não sei se você está me entendendo, mas Paulo, nas suas viagens, nas 3 viagens que Paulo faz e que escreve para as igrejas, quantas e quantas cartas Paulo escreveu? Carta de admoestação, de exortação, carta de ensinamentos que ele fala, ele próprio, em uma das suas cartas, que se nós não conseguimos, sermos imitadores de Jesus Cristo, possamos ser imitadores dele. Ele se colocou no lugar de Cristo como pessoa física, que nós possamos ser igual a ele. Poxa, como seria bom termos vida e termos a intimidade como Paulo tinha com Jesus Cristo. E não precisou de andar, não precisou de caminhar, mas foi deixado o ensinamento. Sabe por causa de quê? Porque a carta que foi escrita pelo dedo de Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo, onde Paulo entendeu que era suficiente
para Ele. Tanto é que Ele fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós possamos ter isso na nossa consciência, na nossa memória. Agora, nós estamos vivendo uma época onde nós estamos separados por essa pandemia, um vírus tão minúsculo que nós não conseguimos ver. Amados irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. E olha só, nós nos unimos em oração. Nós escrevemos tantas cartas, mandamos tantas cartas para Deus. Eu creio que no meio de nós há um justo. E ele fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagina nós, no mesmo objetivo, unidos, assim, entrelaçados, em comunhão, e buscarmos a perfeição em Deus. Porque a perfeição não está em mim, não está em ti, não está em ninguém, em ser humano nenhum. Não importa a posição que ele se encontra nesta hora, ou que você se encontra nesta hora. Não quero saber da tua posição. Mas eu quero que você entenda, compreenda, que a igreja de Deus, ela tem que andar em união assim. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão comigo, com teus irmãos da tua igreja. Nós não somos um povo dividido. Nós somos um povo unido para que se une a cada dia, cada vez mais. Para nós sabermos o quanto Deus é suficiente na minha vida, na tua vida. E tudo que eu pedi, o que você pedir, através de cartas, endereçado ao reino de Deus, Ele assim vai fazer aquilo que apraz o coração dele. E o que dá prazer a Deus é que você tenha um coração contrito, um coração voltado, uma mente sadia, uma mente onde você possa estar a todo momento, em todo instante buscando a Deus. Não importa onde você esteja. Às vezes vem pensamentos ruins, sim, vem, mas não importa. Maior é o que está em ti, o que está em mim, do que o que está no mundo. Nós sabemos que esta guerra, esta batalha, nós vamos sair dela mais do que vencedor por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Então pensamos nisso. Quando você enviar uma carta para Deus, envia certo de obter a melhor resposta, porque Deus é a resposta. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê um lindo dia, que Deus alcance os corações, aquilo que eu não posso fazer, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer mais do que aquilo que nós imaginamos e pensamos e queremos. O Abba Pai é conosco, Ele nos ama, nós somos filhos dele. Que Deus assim nos abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus nos ama. Amém?